seja bem-vindo ao Primavera Saúde, que já está no ar. E hoje vamos falar sobre mal de Parkinson. E quem vai nos esclarecer tudo sobre esse assunto é, claro, que é a doutora Gisele Borges de Medeiros, neurologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada, Morgana. Bom, vamos começar falando como dá para definir esse tema, né? Mal de Parkinson. Bom, o mal de Parkinson, ele é uma doença neurológica que ela é degenerativa. O que é isso? Ele vai destruindo alguns neurônios no cérebro. De alguns lugares específicos do cérebro vão morrendo esses neurônios. E esses neurônios, à medida que eles vão morrendo, vão provocando sintomas. Isso vai avançando com o passar do tempo. Isso que a gente chama de degenerativa, que ela vai piorando à medida que a pessoa vai tendo mais idade. E ele tem vários sintomas e os principais sintomas dessa doença são 4. O tremor, é o clássico que todo mundo conhece, mas tem outros 3 que também fazem parte dos sintomas. São o desequilíbrio, a tontura e a rigidez. A rigidez é que a pessoa fica dura, andando como um robozinho, ela fica dura. Isso a gente chama de rigidez, são os principais sintomas do Parkinson. Que deve ter mais atenção, vamos dizer assim. Isso, a pessoa quando começa com tremores ou a ficar com desequilíbrio, muito desequilíbrio para caminhar e durinha, é bom sempre procurar uma avaliação do neurologista para tentar investigar e ver o que está acontecendo de diferente, para ver se é uma doença, um Parkinson, né, uma doença de Parkinson ou não. O que pode causar, né, ajudar a desenvolver essa doença, então? A grande maioria das pessoas é de origem genética. Algum familiar direto, ou pai, ou mãe, algum irmão que teve a doença de Parkinson e ela também pode apresentar. Não é que vai ter obrigação de ter a doença, mas tem mais chances, né? E tem algumas formas que a gente chama de aleatórias esporádicas, que são aqueles pacientes que nunca tiveram nenhum familiar com Parkinson e também podem desenvolver os sintomas. E tem alguns remédios que também podem desencadear sintomas iguaizinhos aos sintomas do Parkinson. Alguns medicamentos específicos, alguns remédios para labirintite, alguns remédios para enjoo, alguns remédios para alguns distúrbios psiquiátricos, podem desencadear sintomas bem parecidos com o de Parkinson, mas aí o tratamento é muito mais fácil, é provocado pelo remédio, é só tirar o remédio. Mas não quer dizer que ela vai desenvolver um mal de Parkinson por esse tipo de medicamento? Não. É só enquanto está usando o remédio, depois aquilo é totalmente reversível. Sim. A questão do ambiente também, né, onde a pessoa acaba vivendo, trabalhando, enfim, ele pode ter alguma influência nesse contexto também, doutora? Foi diagnosticado algum caso com essa relação? Não necessariamente. Ele tem mais essa origem genética. E é claro que, como é uma doença que acaba destruindo os neurônios, qualquer outra coisa que a gente faça para destruir os neurônios pode piorar a situação do Parkinson. O que pode destruir os nossos neurônios, né? O álcool pode destruir neurônios, o cigarro, algumas drogas, principalmente o crack, a cocaína, algumas drogas novas, sintéticas, tem uma maconha sintética produzida totalmente em laboratório, que ela também pode atrofiar e perder alguns neurônios no cérebro. Então, tudo que a gente provoque e faça para piorar o nosso quadro neurológico, ou destruir o nosso cérebro, vai agravar a doença de Parkinson. Mas o meio em si, trabalho, casa, família, não influencia tanto assim. Tem algum sexo, o feminino ou masculino, que acaba tendo uma predominância mesmo em desenvolver o Parkinson? Nessa hora nós mulheres estamos um pouquinho mais protegidas. Ele afeta um pouco mais homens do que mulheres, o mal de Parkinson. Quais os principais fatores que a gente pode considerar de risco nesses casos? Família. Ter alguém na família que teve Parkinson é mais chance, mas qualquer um pode desenvolver a doença de Parkinson. Tem algumas outras atividades que também facilitam o aparecimento do Parkinson. Do mesmo modo que agora estão falando bastante sobre futebol americano, né? Sim. O boxe são esportes, entre aspas, para mim, que provocam muitas lesões no cérebro, porque é trauma constante, tanto no boxe quanto no futebol americano, a pessoa tem muita lesão na cabeça. E esse traumatismo que ela vai sofrendo ao longo dos anos vai destruindo neurônios e pode provocar tanto um quadro de demência, semelhante ao mal de Alzheimer, né? Quanto pode provocar um quadro de Parkinson. Tem boxeadores famosos que têm tanto problemas de memória
quanto problemas de Parkinson em consequência do repetitivo trauma que tiveram ao longo da vida na cabeça. Isso até mesmo, doutora, as pessoas que acabam praticando ele como esporte mesmo, às vezes para emagrecer, ganhar massa, o boxe é utilizado muito isso. A gente pode acabar botando que na questão desse esporte tem que ter esse cuidado que tu vai poder estar desenvolvendo esse tipo de doença. Como é que a gente analisa esse caso, né? É uma situação um pouco complicada, né? Mas eu acho que a pessoa tem que se cuidar, tem que se prevenir. Não é que não possa fazer o esporte, sim, pode fazer o boxe. Mas assim, quando a pessoa faz o boxe mais para esporte de lazer e perda de peso, não precisa ficar batendo na cabeça, mesmo porque batendo na cabeça não vai fazer perder peso. Com certeza. Né? Então eu acho que a pessoa tem que tomar alguns cuidados, usar aquela proteção, apesar de que agora estão colocando em dúvida se essa proteção, o capacete que eles usam para o boxe, realmente protege ou atrapalha. Porque como a pessoa está usando o capacete, ela se sente mais segura e acaba batendo mais na cabeça e sofrendo mais pancadas do que se ela não tivesse, que ela se cuida mais, né? Então... É complicado, né? No futebol americano agora eles colocaram uma regra que o jogador de futebol americano que sofrer uma lesão, desmaiar em campo ou tiver uma batida na cabeça forte, ele está proibido de jogar uma partida por 1 semana, que é o tempo de recuperação do cérebro para evitar que aconteça essa destruição em massa dos neurônios. Complicada essa situação, que acaba envolvendo o esporte e, de certa maneira, um esporte que acaba virando, de certa... agressivo, né? Vamos dizer assim. Ele é agressivo, né? É agressivo, né? E prejudica a saúde. Bom, vamos falar então como diagnosticar o mal de Parkinson. Como é que funciona isso? A doença de Parkinson é diagnosticada numa consulta médica ao neurologista. A gente consegue, na grande maioria das vezes, conversando com o paciente e fazendo o exame neurológico nele, examinando o paciente no momento da consulta, a gente já consegue ter um diagnóstico. Muitas vezes a gente faz alguns exames nesse paciente para poder descartar outras coisas, ou descartar alguma doença que esteja provocando o mal de Parkinson, né? Então, geralmente é feito um exame de imagem do cérebro para a gente afastar outras doenças, ou pode ser tanto uma tomografia quanto uma ressonância, alguns exames de laboratório de rotina para ver se tem algum distúrbio no sangue de cálcio, de algumas outras substâncias, mas basicamente o diagnóstico é feito conversando e examinando o paciente. A gente anteriormente tu acabou citando que o mal de Alzheimer, às vezes tem alguma relação com o mal de Parkinson, pelo que dá a entender? Em relação a esses esportes violentos, pode ter relação, né? Porque o mal de Alzheimer é uma doença que também vai destruindo neurônios. Sim. Só que ela destrói neurônios principalmente na região da memória do cérebro. E o Parkinson destrói neurônios numa região mais motora, que faz a parte de coordenação motora, né? Então são lugares do cérebro um pouquinho diferentes que atingem, mas o processo de destruição dos neurônios é mais ou menos parecido. Tratamento para essa doença do mal de Parkinson, como é que funciona, né? A gente sabe que tem uma boa parte dele é feito medicamentosa, né, doutora? Como é que funciona isso? Tem vários medicamentos no mercado para tratamento de Parkinson. A gente começa dependendo dos sintomas que estão predominando. Se ele tem mais tremor, a gente vai usar um tipo de remédio. Se ele é mais durinho, mais robozinho para caminhar, a gente vai usar um outro tipo de remédio. Se ele tem mais desequilíbrio, a gente vai usar um outro tipo de remédio, porque os remédios são um pouquinho direcionados para os sintomas dos pacientes, né? Mas principalmente o tratamento é à base de medicamentos. Existem comprimidos, existem dragas, existem agora, mais recentemente, foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil, adesivos, que a pessoa aí vai liberando devagarinho ao longo do dia, adesivos que duram 24 horas, coloca na pele e daí diminui a fração, o tanto de medicamento que a pessoa tem que tomar pela boca e facilita para quem tem dificuldade de engolir, né? E também existe o tratamento com cirurgia. Tem 2 tipos de cirurgia, um muito mais usado hoje em dia, que estimula, coloca um catéter no cérebro, um fiozinho lá no cérebro e vai dando choquinhos nessa região do cérebro que está sendo atingida pelo Parkinson e vai estimulando para liberar a dopamina, que é a principal substância que está alterada em quem tem doença de Parkinson, e ele vai melhorando os sintomas, principalmente de tremor, em alguns casos de ficar durinho, um robozinho, como eu falo. Da questão da rigidez, né, doutora? Isso. É muito agressiva essa cirurgia? Não é muito agressiva. Não? É uma cirurgia que é feita
aqui em Santa Catarina, é feita em Florianópolis, né? Não são todos os pacientes que podem fazer essa cirurgia. Depende do sintoma, depende de quanto tempo já que começou a doença, isso vai influenciar. Então, são selecionadas as pessoas que podem se dar bem com o resultado da cirurgia, né? E não, é uma cirurgia, não é muito complexa, assim, do ponto de vista neurológico, toda cirurgia neurológica é complexa, mas é uma cirurgia bem fácil de ser feita para paciente, assim, depois tem que fazer alguns ajustes, que como é um aparelhinho que a gente vai aumentando ou diminuindo a intensidade do choque, tem que ter um acompanhamento bem de perto, que pode ter algum efeito colateral, geralmente relacionado com hipersexualidade. A pessoa, geralmente, algumas vezes pode ficar um pouquinho mais disposta à sexualidade. Então é só ajustar com volta no neurocirurgião, ajusta o aparelhinho que resolve e é tranquilo. Tem os riscos de infecção, mas não é assim impossível de fazer. Certo. Doutora, a gente já volta a falar sobre esse assunto, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre as tendências no tratamento. É já já. Voltando, doutora, a gente saiu falando um pouquinho sobre esse tratamento. Quais são as últimas tendências hoje que tem disponível para tratamento, então, para mal de Parkinson? Bom, poucos remédios foram lançados de 2 anos para cá, mas tem alguns que estão começando aí no mercado agora. Tem medicamentos de 30 anos atrás que ainda são usados hoje em dia, né? O principal ainda é a levodopa, que é o que funciona mais diretamente lá na melhora dos sintomas do Parkinson, mas tem várias apresentações. Tem medicamento que faz efeito em 20 minutos, tem medicamento que faz efeito durante 4 horas, tem medicamento que faz efeito por 12 horas, tem alguns medicamentos que um vai ajudar o efeito do outro, um melhora o tremor e o outro melhora ficar durinho, aquela parte de rigidez, de a pessoa ficar um robô. E normalmente a gente começa com um medicamento e vai associando mais de um tipo de medicamento diferente para controlar melhor os sintomas dessa pessoa. No Brasil a gente consegue esses medicamentos pelo SUS, inclusive medicamentos de marcas boas, porque tem alguns medicamentos que não tem uma qualidade tão boa, mas o do Parkinson, ainda bem, a gente consegue os medicamentos originais, os que foram lançados originalmente para o Parkinson. E são medicamentos que funcionam muito bem e todos os meus pacientes que tiveram solicitação conseguiram essa disponibilidade. E tem medicamentos que agora são mais novos na forma de adesivos, né? Então, a gente tem uma gama grande à disposição para poder melhorar a qualidade de vida desse paciente. E associado aos medicamentos é muito importante a fisioterapia, exercícios, que essa pessoa não fique parada. Porque a tendência da doença de Parkinson é o paciente ficar mais parado, a pessoa ficar mais quietinha, parada, sem se mexer tanto, porque mexer às vezes atrapalha, né? Ela desequilibra. Mas é muito importante ela manter uma atividade, fazer alongamento, fazer exercícios para poder manter a qualidade de vida, poder ficar mais independente por muito mais tempo, que isso vai ajudar ela a se sentir bem, a ter uma vida, um dia a dia muito melhor e ajudar a família que está junto, né? E estimula de certa forma, doutora? Sem dúvida, estimula. Eu queria saber se tem alguma maneira de evitar que os sintomas acabem se agravando tanto, né? Como a doença de Parkinson é uma doença progressiva, ela vai piorando ao longo do tempo, independente do que a gente faça, ela vai piorar. Para algumas pessoas ela vai bem mais lento e para outras pessoas ela vai um pouco mais rápida, né? Essa piora dos sintomas. Mas a gente não tem como impedir que a doença avance ou que apareçam novos sintomas. Os medicamentos vão aliviar muito, a pessoa vai ter uma ótima qualidade de vida. Não é preciso estigmatizar
uma pessoa que tem a doença de Parkinson, né? Porque ela pode ter uma vida no início perfeitamente normal, como se nada tivesse acontecido. Basta tomar o seu medicamento e vai sim fazer todas as atividades normais no dia a dia. É claro que lá na frente, depois de anos e anos de doença, pode ter alguma limitação e começar a atrapalhar um pouquinho o seu dia a dia. Mas a gente vai aumentando os medicamentos, associando outros medicamentos, se for o caso, fazer cirurgia, para ela manter aquela qualidade de vida boa o máximo possível. Existe alguma medida que acabe piorando ou até melhorando nessa questão, nessa busca por tratamento, a vida de qualidade? Alguns fatores pioram os sintomas do Parkinson, né? O tremor pode ser piorado pela ansiedade, privação de sono, um organismo que não está bem relaxado, que não repousou bem, no outro dia vai piorar. O uso do álcool, apesar de melhorar temporariamente o tremor, ele vai piorar a doença, né? Pode piorar a doença se a pessoa fizer uso diário de álcool. Alguns medicamentos podem piorar o Parkinson. Muitos medicamentos para labirintopatia, labirintite, pioram os sintomas do Parkinson. O Plasil, a metoclopramida para algumas pessoas também pode piorar. Alguns medicamentos de uso psiquiátrico para pacientes com esquizofrenia ou transtornos bipolares também podem piorar o Parkinson. E o uso de drogas, claro, vai piorar os sintomas. Basicamente é isso que vai agravar os sintomas do Parkinson. Muito bem. Só queria lembrar quem está nos assistindo, participe com a gente, manda um WhatsApp 8505-6342 ou ligue, participe ao vivo no 3442-2012. Bom, doutora, continuando a nossa conversa aqui, como é que a pessoa que recebeu o diagnóstico de Parkinson, pode ter uma vida normal? É possível isso? Ou não? Ela vai ficar mesmo privada, vai ter essa mudança na rotina? Não, é possível. É possível sim no início ela ter uma vida perfeitamente normal, como se nada tivesse mudado no dia a dia dela, né? Trabalhar, fazer esportes, fazer atividades. À medida que a doença vai progredindo, ela vai vendo que não está tão bem assim, vale a pena alguns cuidados. Alguns cuidados são básicos, como por exemplo, tirar os tapetes da casa. Porque como a pessoa que tem Parkinson tem um pouco de desequilíbrio, fica mais sujeita a quedas, qualquer coisa que atrapalhe a caminhada dela pode prejudicar. Então a gente orienta a tirar os tapetes de casa, porque tropeça, escorrega e cai. Aliás, na verdade, para qualquer pessoa acima de 70 anos de idade, o ideal é não ter tapete em casa, né? Aqueles cuidados no chuveiro, botar a barra para ajudar a não desequilibrar, aquela pessoa pode se segurar, se apoiar. Tapete antiderrapante, né, para facilitar, evitar quedas, mas ela pode ter no começo uma vida perfeitamente normal e ninguém nem desconfiar que ela possa ter Parkinson, né? Usando os medicamentos, consultando com o médico periodicamente, porque quem tem Parkinson às vezes demora um pouquinho até ajustar a dose ideal do medicamento para aquela pessoa. Então tem que ir com uma certa frequência no seu médico de confiança, neurologista, para poder ajustar a dose e ter uma qualidade de vida o mais próximo do normal possível. Esses medicamentos, eles acabam tendo efeitos colaterais, de certa forma? Tem. Muitos podem dar enjoo, dor de cabeça, alterações de um pouquinho de pressão em algumas pessoas, e dependendo da fase que a doença está, pode ter alguns movimentos diferentes nos braços e nas pernas. O braço dá uma mexida sem querer, a cabeça dá uma mexida sem querer, pelo tempo de uso, de ter precisado usar por muito tempo aquele medicamento, né? Isso pode acontecer sim. Quais são as principais complicações, então, nesse caso? À medida que a doença vai progredindo, avançando, a pessoa pode ter, depois disso eu falo anos, tá? Às vezes décadas. Não é que começa hoje e amanhã vai estar assim. Não, isso pode levar 20, 25, 30 anos para aparecer. Mas a pessoa vai começar a ter limitações. Começar a ficar mais difícil para fazer as atividades normais, abotoar uma camisa, por exemplo, comer,
com uma pessoa com 20, 25 anos de doença de Parkinson começa a ter problemas de memória, começa a ter esquecimentos, porque como é uma doença que vai destruindo neurônios, pode afetar um pouquinho a parte da memória e começar a ter, depois de 20, 25 anos de doença, começar a ter alguns probleminhas de perda de memória. Com uma doença muito avançada, bem lá na fase mais na frente, pode ter problemas para engolir, começar a se engasgar com a comida, ter dificuldade de falar, de articular a palavra, de conseguir falar adequadamente o que ela quer dizer, né? Tem alguma coisa que pode fazer nesse caso? Fonoaudióloga, sempre exercícios com fonoaudiologia. A gente já tenta começar nos primeiros sintomas, né? Já tenta começar a indicar o tratamento com fonoaudióloga. A fisioterapia, como eu falei antes, também é importante para o equilíbrio, para o movimento, para evitar de ficar muito rígido, muito durinho. E a gente começa a usar outros medicamentos também para isso, né? Doutora, agora eu queria falar um pouquinho sobre... A gente já viu que a pessoa, quando se trata, acaba tendo todo esse tipo de sintomas que vão se agravando de certa forma, que não tem exatamente o que fazer. E quando a pessoa não se trata? Aí os sintomas incomodam muito mais. Os sintomas atrapalham bastante. É que quem tem a forma de Parkinson que não começa com tremor, que começa com a rigidez que a gente fala, a ficar duro, desequilíbrio para caminhar, não percebe que pode ser Parkinson e não procura o médico. Às vezes, como tem desequilíbrio, acha que pode ser uma labirintite, né? Um distúrbio do labirinto, e vai procurar outros médicos, às vezes no clínico geral, e às vezes é um pouco difícil para fazer o diagnóstico. Até conseguir chegar ao neurologista e ter um diagnóstico de Parkinson, isso pode levar um tempo, e os sintomas se agravando. Mas uma pessoa que começa com o tremor, na hora que o tremor, a doença não se trata, a pessoa vai piorando e vai tendo mais tremor e mais tremor, algum familiar vai, mesmo que a pessoa não queira, algum familiar vai levar essa pessoa no médico porque está vendo que não consegue mais comer. E comer é uma atitude fundamental, é básica, né? Então começa a não conseguir comer, alguém vai levar ele no médico. Não vai ficar em casa assim. É importante ter esse cuidado até mesmo dos familiares, né, doutora? Exato. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Não sai daí. Retornando, doutora, não existe a possibilidade, hoje tem a possibilidade, na verdade, de o diagnóstico precoce, né? Como é que funciona isso, essa questão de trabalhar o diagnóstico precocemente, né? Ajuda também no tratamento? Ajuda, porque quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, melhor a qualidade de vida dessa pessoa, né? Vai poder ter uma vida mais normal. Então, quanto antes ela tiver algum sintoma diferente, ou de tremor, ou de ficar andando como um robozinho, muito desequilíbrio, vale a pena ir no médico, porque a grande maioria dos casos de Parkinson a gente faz diagnóstico consultando, durante o consultório. Como eu falei, faz alguns exames, mas o diagnóstico a gente pode fazer e iniciar muitas vezes o tratamento já ali na primeira consulta, né? Então a pessoa vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Graças a Deus a medicina ela está avançando bastante, né, nesses rumos. E aqui no Brasil também não fica muito para trás, graças a Deus, que em 2013 já começou a fabricar os medicamentos para o mal de Parkinson. Isso, de certa forma, barateou bastante o medicamento. Facilita também, doutora, para as pessoas terem acesso ao tratamento mesmo? Facilita bastante, porque o Brasil consegue quebrar algumas patentes mundiais, né? E sim, tem medicamentos novos que o Brasil fabrica, e que ajuda bastante as pessoas. Elas às vezes a gente consegue diminuir a dose desses remédios que dão mais efeitos colaterais, a gente consegue diminuir um pouco a dose desses remédios com esses remédios novos que são fabricados aqui, e melhorar o dia a dia dessa pessoa, manter a pessoa por mais tempo sem tantos sintomas. Tem dados aqui da Organização Mundial de Saúde que revela que 1% da população acima de 65 anos sofre de mal de Parkinson. Muito alto, né? E no Brasil, segundo a Associação de Parkinson Brasília, tem a estimativa de que pelo menos 200 mil a 250 mil pessoas
tenham a doença. E ainda, de acordo com a ONU, existe cerca de 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson. O que falar desses dados, doutora? Não é uma doença rara, né? 1 para 100 é uma doença bem prevalente, assim. Significativa. A gente conhece mais de 100 pessoas, então uma em cada delas, 100 pessoas vai ter ou tem a doença de Parkinson, né? É um número bem alto e isso, apesar de atingir uma faixa etária um pouquinho mais avançada, digamos, acima dos 65, atualmente até 60 anos de idade, tem alguns casos de Parkinson que acontecem antes dessa idade mesmo assim, mas a maioria acima dos 65 anos de idade. Essas pessoas geralmente, muitas delas já estão diminuindo o seu ritmo de trabalho, têm uma vida ativa para a população geral um pouco menor. Mas como a estimativa de vida está mais alta, pessoas se mantêm ativas aos 70, 80 anos de idade, trabalhando normalmente, né? Então isso vai diminuir a produtividade daquela família, vai atrapalhar a renda mensal se essa pessoa for tirada do mercado de trabalho. Então por isso é importante tratar, procurar o médico, fazer o tratamento o quanto antes para manter essa atividade na pessoa. Já vira um problema social, né? De certa forma. Sem dúvida, porque é um número grande e quando uma doença atinge uma boa parte, uma camada grande da população, atrapalha todo o sistema, a parte social, né? Uhum. Você acabou citando ali que a idade, aliás, média é de 65 anos, de 60, mas pode ter casos de pessoas mais novas. Quais são os casos, assim, da idade mais nova que a senhora tem informação? De doença de Parkinson em si, eu conheço com 32 anos de idade, paciente meu, né? Que depois eu acabei encaminhando para fazer um tratamento fora, porque era um caso muito mais complicado. Mas tem vários medicamentos que podem simular uma doença de Parkinson. Isso eu já peguei com 18, 20 anos de idade. Nossa. Mas isso é muito mais fácil de resolver quando o parkinsonismo que a gente fala é provocado por medicamentos. Porque a gente retira o medicamento, a hora que ele é eliminado do organismo, em 2, 3, 4, 5 dias, já volta absolutamente tudo normal. É claro que essa pessoa nunca mais vai poder tomar aquele remédio, mas os dos sintomas do tremor, de ficar rígido, melhora completamente e a pessoa fica boa. Agora, falando em questão de prevenção, a gente sabe que a doença ela é genética. Tem alguma maneira que dá para, quem sabe, prevenir, cuidando da alimentação, alguma questão desse tipo? Não tem como evitar. Infelizmente, a doença, se tiver que aparecer, vai aparecer, né? Mas a atividade física é importante. Enquanto a gente manter o nosso organismo maleável, elástico, com flexibilidade, é melhor. Então, caminhadas, e mesmo foi provado que manter exercício físico estimula a formação de novas sinapses no cérebro e melhora todo o funcionamento cerebral. Apesar de ser o organismo o músculo que está trabalhando, o cérebro se beneficia disso também. Então, a atividade física é importante, uma dieta mais balanceada, isso serve para a grande maioria, para evitar as doenças neurológicas e cardíacas, de uma maneira geral, né? E manter o cérebro ativo tanto na forma de exercício quanto de leitura. Isso também ajuda. Mas se a doença for aparecer, infelizmente, não tem como impedir que ela apareça, ela vai aparecer. Tem alguma alimentação que seria indicada evitar, vamos dizer assim? É mais de uma maneira geral como para as outras doenças. Uma alimentação não rica em gordura, né? Uma alimentação mais saudável. Grelhados, verduras, fibra. Uma alimentação com fibra ajuda bastante para manter o organismo funcionando mais saudável de uma maneira geral. E para quem não tem problemas de rim, uma boa hidratação também. 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Todos esses fatores podem contribuir, então, para melhorar. Ajudam um pouco, mas como eu disse, não vai impedir o aparecimento, mas vai ajudar o organismo a funcionar de uma maneira melhor e amenizar. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do programa. Gostaria de agradecer a sua presença e, claro, deixar esse espaço final para a senhora fazer suas considerações. Obrigada. O Parkinson, como eu disse, é uma doença que está atingindo muitas pessoas hoje em dia, né? E se você tem um sintoma, algum parente, ou você tem algum sintoma de tremor ou de Parkinson, não fique em casa. Vá no seu médico, procure o médico de sua confiança, porque tem um tratamento, dá para melhorar o seu dia a dia
Isso pode ajudar você e seu familiar, então vá em busca da sua melhora da qualidade de vida. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado nosso convite novamente. E vamos para o nosso momento de reflexão. Em ti me alegrarei e saltarei o prazer. Cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo. Salmos 9, versículo 2. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem com mais um tema. Então até lá. Tchau, tchau.